Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer a nossa revisão para a prova. A semana de prova será do dia 2 de dezembro a dia 8 de dezembro. Deixa eu ver. É isso. A prova ela terá peso 3. Nós teremos 6 questões discursivas. E as demais nota, que seria 7, está relacionada à nota de participação. A participação, ela se refere quem preencheu as presenças, participou das lives, apresentou, apresentou os trabalhos, né? Tem o PI, tem a prova integradora, enfim. Ok, qualquer dúvida, eu estou à disposição. O que vai cair na prova? Todo o material que nós estudamos no segundo, no segundo bimestre, tá? E eu vou colocar lá na nossa, lá no nosso plataforma, né? Lá no AVA, né? Todo o material lá que vai servir de suporte para vocês responderem as perguntas. O que eu vou pedir? Eu vou pedir para que vocês façam um texto dentro das normas, dentro das normas da nossa língua, né? Dentro das normas da língua portuguesa, tá? Se vocês utilizarem na prova algum texto que não é de vocês, que não é uma opinião de vocês, vocês deverão de referenciar, colocar lá o sobrenome do autor, o ano, a página, tá? Da onde que vocês tiraram aquela citação, aquela parte do texto. Lembrando, cuidado com resumo. Resumo é cópia. Eu escrevi com as minhas próprias palavras, mas baseado em algum autor, em alguma pesquisa. Então, é necessário, tá, pessoal? É necessário aí tomar cuidado. Bom, nós temos o artigo A Formação de Professores e o Desafio para a Prática. Então, esse texto é bem importante. Quem não leu ainda, leia. Daí nós temos aqui, eu coloquei 3 textos sobre estilos de aprendizagem, tá? Aqui, ó, um artigo aqui, ó. Aqui, ó. Estilos de aprendizagem, um estudo comparativo. Tem outro texto. Demora para abrir, né? Vamos ver se vai abrir esse. Ah, não era esse. Aí tem aqui fichas, né, de ADP, ficha de avaliação, anamnese, o roteiro para preencher documentos, né? Mas isso aí eu deixei mais como material de apoio. Daí tem livro que eu deixei também para vocês. Também eu deixei como material de apoio. Deixa eu ver se tem mais. Ah, tem um outro artigo aqui sobre metacognição, tá? Aprender a metacognição na aprendizagem profissional. Também poderá estar ajudando vocês no estudo para a prova. Lembrando que todas as aulas, todo o material está lá
Em cada aula, eu coloquei alguns vídeos de curta duração para ajudá-los. As aulas estão gravadas, estão no AVA, estão no meu canal do YouTube. Se der algum problema, vocês ainda terão o YouTube como apoio, tá? Então, não tem aí o que nos deixar aí na mão, né, pessoal? Bom, eu vou começar falando um pouco sobre a questão do livro didático, que nós discutimos bastante. Logicamente que nesta aula de revisão eu vou dar uma pincelada, vocês têm as outras aulas gravadas no AVA. Então, o programa do ensino médio, eu trouxe aqui o ensino médio, porque houve essa modificação agora com a nova BNCC. A BNCC do ensino médio, ela foi aprovada. Então, qual é o objetivo do Plano Nacional do Livro Didático? É que todos participem, todos os professores daquela referente série participe da escolha do livro. Nós temos aqui o livro, né? Eles trazem aqui os temas dos livros do ensino médio, então, o projeto de vida, de conhecimento, de formação contínua, os recursos digitais, as obras literárias, o atendimento aqui de 2021 a 2022. Então, geralmente, a escolha dos livros didáticos, eles servem para 2 anos. Daí depende, às vezes pode ter alguma mudança aí no meio do caminho. A questão do livro impresso, do manual do professor, eles agora estão mandando também as videoaulas, tá? Então, o governo também está investindo bastante nessa questão de videoaulas para tirar dúvidas. Geralmente, eles estão encaminhando qualquer mudança, um vídeo de curta duração. As 4 áreas da BNCC, a transição das obras, porque com a mudança da BNCC, então todas as obras e as áreas do conhecimento sofreram mudanças aí no ensino médio. Como na educação infantil e no ensino fundamental 1 e 2, a BNCC já foi aprovada há mais tempo, essa mudança já ocorreu. Logicamente, ainda que tem obras sendo trabalhadas para se adaptarem às novas diretrizes. E cada município, cada estado recebe, né, a BNCC e faz aí as suas adaptações curriculares. Aqui, o número de livros, tá? Que eu não vou entrar nesse detalhe. É interessante vocês adentrarem lá na página do MEC, no Plano Nacional do Livro Didático e verificar os cadernos, verificar as fichas, como é que é feito. É bom se aprofundar nesse assunto. Logicamente que quando chega as obras para escolha, geralmente o setor pedagógico faz esse acompanhamento, verifica quais são os professores ou toda a escola que irá participar da escolha do livro didático. O manual do livro, né, a transição, o livro do estudante, do professor, o material digital, aqui as obras. Então, aqui vai falando de cada obra, os instrumentos, o plano de desenvolvimento, a sequência didática. Então, são materiais excelentes. Se nós olharmos, né, o livro didático lá atrás e hoje, nós vamos ver o quê? Que houve uma mudança significativa e positiva. Aqui, ó, o fluxo da PNLD, avaliação pedagógica, habitação, publicação, escolha das obras, negociação, contrato, controle, distribuição. Então, é bem importante, inclusive, nós, mesmo os cidadãos comuns, participarem. Geralmente sai na televisão sobre a questão, o governo incentivando
os professores a participarem, né, as escolas, da escolha do livro didático. Então, é muito importante. Eu acho que tinha mais algum. Ah, tem mais uns slides aqui sobre o livro didático. Aqui, ó, tem mais um aqui. Então, o livro didático, ele tem materiais impressos, né, que você pode utilizar ele em alguma aula, né? Nós temos os manuais, os livros de referência, as edições, os manuais aqui, as obras, né? Os livros de referência, os clássicos, cumprindo o Programa Nacional do Livro Didático, então, eu posso ter aqui os livros, os dicionários, os paradidáticos, a literatura infanto-juvenil, alguns, né, para a EJA também, para todas as fases. Alguns estudantes salientam as novas fontes de pesquisa. Tem algumas críticas, nós temos que cuidar, né, com conceitos, com metodologias, com fragmentação de conteúdos. O professor ele deve ter competência para superar a limitação do livro didático. Nós temos que entender algo, colegas, que todo e qualquer recurso didático tem as suas limitações. E daí cabe a nós aqui a ultrapassar, né? Você vai lá e hoje eu quero aplicar uma dinâmica com os estudantes. Eu quero aplicar uma dinâmica com os estudantes. O que eu tenho que fazer? Vou lá, pesquiso e faço as adaptações de acordo com a sala. Às vezes tem umas dinâmicas assim que são tão simplesinha, mas o professor vai lá e coloca um recheio, tá? Coloca uma cobertura, fica bem melhor. Aqui, né, a questão do trabalho, aqui ele está trazendo um exemplo da parte do texto dos indígenas, então, como que você pode trabalhar, fazer a leitura, verificar se não tem erros, e mesmo com todo essa logística, esse fluxograma da escolha do livro didático, às vezes ainda vem obra com erros. Outro dia mesmo eu peguei um artigo aí de um congresso renomado no país, na área da educação. Peguei um artigo cheio de erros de português. Tá? O professor, os materiais didáticos, os saberes, as problemáticas, os materiais, o planejamento. Então, é muito importante o professor fazer o que? A transposição do livro didático, ele ir além do livro didático. O que é essa transposição? Saberes, professor, aluno, o planejamento, a teoria, a avaliação, a modelização do livro didático, o conhecimento, selecionar, adaptar, elaborar materiais didáticos. Tem umas questões, às vezes, que é incoerente. O professor não utiliza o livro didático, tá? Então, ele não utiliza o livro didático, mas ele faz um monte de atividade impressa. Então, não sei, não entendo isso. O livro didático, as sequências didáticas, os livros digitais interativos, os protótipos didáticos, os recursos educacionais abertos. Então, nós temos uma série de recursos que nós podemos utilizar no nosso planejamento. Aqui, ó, os níveis, os professores, a sequência didática, o procedimento, o tema, os objetivos. Aqui, a apresentação da situação, a produção inicial,
O módulo 1, 2, 3, a produção final. Então, às vezes, o professor cria um monte de aula fragmentada. Ele pode criar uma aula para o semestre inteiro. Para uma semana, para 2 semanas, para 3 semanas. Tá? Aqui, ó, apresentação da base, apresentação da situação, produção inicial, módulos, como construir a produção final, o projeto, a tentativa, preparar os conteúdos, a dimensão, a produção inicial, o que nós vamos produzir, como que nós vamos trabalhar. Você também pode estar chamando os estudantes para criar essas estratégias. Os gêneros, a variação dos exercícios, o que nós vamos fazer, a produção final. Você pode pedir para eles fazerem um vídeo, um teatro, uma música. Os livros didáticos interativos, ó. Olha só que interessante. Tem muita coisa boa, pessoal. Olha aí, eles trabalhando na lousa eletrônica. Ó. Os recursos educacionais abertos. Tá? Então, tem aqui as biografias, né? Quem se interessar. Pessoal, então, tem muita coisa interessante aí na questão do livro didático. Aqui também vai repetir, vai falar sobre as obras, sobre os projetos integradores, sobre o primeiro livro, que é o projeto de vida do ensino médio. Isso aqui é o material que o governo soltou aí nas mídias, né? Para que a gente acompanhe aí esse processo. Tá? Vamos ver aqui, que temos mais de material para verificarmos. Aqui, ó. Esse material aqui, ó. As diferentes teorias se voltam para a aprendizagem humana. Então, os diferentes olhares da aprendizagem. Eu gosto muito da Maria Lúcia Wills também. Ela vai falar desse olhar pedagógico, psicológico, a questão da medicina, se esse estudante tem alguma doença, a sociologia, a psicanálise, a fonoaudiologia, linguística, história, aqui os diferentes olhares. Então, exemplo de queixo escolar aqui. O problema orgânico, os problemas emocionais, os problemas pedagógicos, os problemas sociais, fome, vergonha, problemas de vínculo, questão linguística. Eu fechei, ó. Fechei sem querer. Então, nós temos que verificar, logicamente, que nas escolas tem as pedagogas para fazer esse acompanhamento, mas nós também, como professores, podemos aí observar as hipóteses, qual é o problema, se é afetivo, se é social, se é cognitivo, se é orgânico, autoestima, autoconceito, autonomia, produção, independência, capacitação, frustração, aprender, organização, limites. Aqui, ó, falta de observação, dificuldade, ansiedade, fracasso escolar, ansiedade excessiva, geração de autodefesa, então, distração, fantasia, falta de atenção, agitação, saída na sala, outras defesas. Então, são algumas coisas que os professores podem estar observando aí nos estudantes. Ok? Bom, vamos ver aqui a aula 15, o que era. Estou tentando fazer uma revisão aí. A aula 15 era sobre a inclusão. Sobre a inclusão.
Então, aqui nós temos a inclusão escolar. Nós temos que, quando nós temos um estudante, ou com dificuldade de aprendizagem, ou com transtorno, ou com deficiência. Então, nós precisamos trabalhar o quê? A adaptação curricular. A de grande porte, quem é responsável? A administração. De pequeno porte, é o setor pedagógico e os professores. Então, de pequeno porte, eu tenho que ver aqui os objetivos, os conteúdos, né? Lembrando que cada deficiente tem as suas especificidades. De grande porte, geralmente são questões físicas, ambientais, eu preciso mudar uma escada, um banheiro, adaptação de grande porte aqui fica mais para a parte administrativa. Equiparação das oportunidades, né? Que todos possam ter a mesma oportunidade. A ética da igualdade, da identidade, da igualdade, a sensibilidade. Cada estudante é um estudante, cada pessoa é uma pessoa. Trabalhar muito a questão da autoestima, da autoimagem, do empoderamento, das escolhas, das decisões, do controle, da cidadania, da política da igualdade, da questão de sexo, de condição física, das competências, das habilidades, das atitudes, a solidariedade, a responsabilidade, a questão da independência dentro da estética da sensibilidade, a questão da colaboração, da liderança, dos problemas, da capacidade, das incertezas, da estética da sensibilidade aqui. A iniciativa, a criatividade, a liberdade. Todos os alunos devem aprender. Como nós já comentamos várias vezes, todo e qualquer estudante tem a sua porta de oportunidade, as suas potencialidades, reconhecer essas necessidades, mas os ritmos, os estilos de aprendizagem de cada um. E aqui os procedimentos arquitetônicos sem barreiras, atitudinal sem preconceito, a questão de uma comunicação sem barreira, metodologia sem barreira, os instrumentos aqui sem barreira, as políticas, os ambientes flexíveis, a cooperação, o envolvimento dos pais, a liderança, a colaboração, a aceitação incondicional, o ato pedagógico inclusivo, o aprendizado, a abordagem, o apoio, o ensino, o suporte, acessíveis, os projetos, criar projetos que envolvam a família, a comunidade, trabalhar com serviços terapêuticos, com parcerias, saindo da sala de aula, recebendo a comunidade, criando oficinas, exposições, técnicas de textos, estudo dirigido, cantos temáticos ou de aprendizagem, né? Dependendo do autor, muda aí um pouco o nome, centro de interesse, laboratórios, a avaliação pedagógica, o desenvolvimento, o ciclo de avaliação, essa função diagnóstica da avaliação, essa avaliação do bom senso, né? Nós temos aí o professor Ivo Botti que nos traz, propor atividades, o processo útil, né, que beneficia, o processo viável, o processo exato, o processo ético, a questão social, a avaliação, a reflexão, o diálogo entre o estudante, a escola, a comunidade, as famílias, para que realmente esse estudante tenha o quê? Sucesso escolar. O desenvolvimento de responsabilidade, a formação, chamar esse estudante, essa família para as responsabilidades, o processo de trabalho dos conteúdos, dos objetivos. Ok? Então, isso aqui nós discutimos bastante aí durante as aulas, esse material de inclusão.
Vamos ver se eu consigo, pelo menos, repassar aí os slides. Esse slide aqui eu trabalhei também com vocês, que é sobre as dificuldades de aprendizagem. Tá? Então, o normal e o patológico. O que é aprendizagem? É a capacidade de armazenar, de processar os processos sensoriais, neurológicos, psicomotores, psicológicos, aqui o cérebro, né, os lóbulo frontal. Então, esse cérebro também tem que estar bem, né? Tem que estar bem aí para que realmente o processo de aprendizagem ocorra. Nós temos a prontidão, a maturidade intelectual, social, emocional, o desejo de aprender, as funções aqui de armazenamento, de formulação. O hemisfério esquerdo, ele é responsável pela escrita, leitura, linguagem, escuta, associação auditiva. O direito, relações espaciais, figura, criatividade, sentimento e visualização. Logicamente que nós já sabemos que o cérebro ele é plástico e uma área ajuda a outra. As dificuldades de aprendizagem, os transtornos de aprendizagem, aqui a dislexia, que é um distúrbio na leitura e na linguagem, consiste, às vezes, em ter dificuldade de copiar, de assimilar, né? Então, ele tem aí várias características e que deve, né, ser trabalhado de uma maneira diferente. O que é sugerido é o método fônico para a alfabetização, e, lógico, né, fazer as adaptações ali curriculares necessárias, as flexibilizações curriculares necessárias para que esse estudante possa alcançar aí os objetivos de aprendizagem. Os transtornos de matemática, que é a descalculia, que ele vai ter dificuldades aqui na matemática, ele poderá ter lentidão espacial, na memória, na confusão de símbolos, na hora de trabalhar aí as questões matemáticas, ter dificuldade de aprender. Falta de oportunidade, ensino fraco, fatores culturais, deficiência intelectual, fatores emocionais, visuais, auditivos. É lógico que sempre nós vamos ter que trabalhar em cima de laudos de profissionais que fizeram a investigação. Então, as dificuldades de aprendizagem não são transtornos. Dificuldades de aprendizagem é quando o estudante ele não dá conta de determinado conteúdo, ok, meninada? Ele não dá conta de um determinado conteúdo apenas, mas ele não tem laudo. Tá? Então, aqui, muito interessante o trabalho que o Ziraldo fez, sobre a questão dos estudantes, das diferenças. Aqui o ensino e aprendizagem, um pouco sobre o que Piaget coloca, a diferença que eu já coloquei para vocês sobre distúrbios, dificuldade e aprendizagem, os transtornos globais, e sempre perguntar, né? Por que esse estudante não aprende? Trabalhar com estratégias diferentes, isso é muito importante, né? Então, tem todo esse material aqui que poderá ajudá-los aí, inclusive, no dia a dia de vocês da escola. Vamos fazer aqui que realmente esse estudante tenha uma produção positiva dentro da escola. Esse olhar, esse ouvir, esse apoiar, sem discriminar esse estudante, a família e os professores. Tá? Então, esse material aqui é bem interessante, eu já sugeri para vocês várias vezes estudarem aí um pouco a Nádia Bossa,
né? Que ela traz aí coisas bem importantes para nós. Aqui os estilos de aprendizagem, tá? Que eu também tenho aula lá gravada, né? Então, aqui, ó, introduzir, né, as diferentes maneiras de aprender. Cada um vai aprender de um jeito. Aqui o conceito de estilo. Trouxe um exemplo aqui de arte, de música, de roupa, de vestimenta. O Alonso, né, traz aqui os estilos, as conclusões. Então, o que é esse estilo de aprendizagem? É um conjunto de aptidões, de preferências, de atitudes, de estilos cognitivos. Cada um tem um jeito de aprender, tá? Cada um de nós aqui tem uma forma de aprender. Aqui nós temos do Garger, né, a questão os estilos, ele traz aqui os inventários, os testes, as observações, as entrevistas, as análises, para se fazer o levantamento aí de qual é o estilo de aprendizagem. O que são os inventários? São os instrumentos de informação, os testes para verificar. Eu vou observar, eu vou bater um papo com esse estudante, eu vou fazer uma análise. Né? Então, nós temos aí as necessidades imediatas, a própria emoção, necessidade psicológica, trabalhar sempre com experiência, observação, trazer essa abstração. Tá? Então, o que é a experiência? O sentido. O que é? Eu vou acomodar, eu vou conceituar, eu vou observar. E aqui alguns estilos, né? Acomodadores, experiência concreta, divergentes, gostam de questionar, assimiladores, trabalham de forma criativa, convergentes, estão sempre criando novas experiências. Então, aqui tem outros estilos de aprendizagem, de acordo com outros autores, o ativo, pragmático, teórico, reflexivo, o ativo gosta de movimentos, o reflexivo ele vai pensar, ele vai refletir, ele vai verificar se vai dar certo, o teórico vai pesquisar, e o pragmático ele vai para as técnicas, para a prática. Então, a escola, ela deverá de verificar esses estilos de aprendizagem até para que ela possa criar estratégias diferenciadas para esses estudantes. Então, é muito importante você conhecer um pouco sobre a questão dos estilos de aprendizagem. Aqui eu não trabalhei também as inteligências múltiplas de Gartner, né? Também é importante. A metacognição, que é o pensar sobre o discurso, o conhecimento, as emoções, o monitoramento. O que é a metacognição? É o controle, é a cognição, o conhecimento metacognitivo, a metacognitiva, a habilidade, a experiência. Aqui tem alguns gráficos, né? Predizer a situação, explicar, observar. Então, como que eu cheguei nesse resultado? Então, o que é a metacognição? É o rastreamento. É o rastreamento. Então, são perguntas, respostas, o número, perguntas para ouvir, conhecimento, observação, hipótese, argumento, introdução, o professor vai fazer perguntas. Então, o que é a metacognição? É a capacidade que tem um indivíduo de conhecer-se a si mesmo,
de autorregular a própria aprendizagem. Opa, vou voltar lá atrás, perdi lá. Vou lá atrás e volto, tá? Então, o que é essa metacognição? É a maneira de aprender, de compreender, a reflexão, a escada da metacognição. Estou consciente do meu pensamento? Que passos eu dei? Para que me serviu? Em que outras ocasiões eu posso utilizá-los? Aqui os alunos podem, estou consciente? Que passos que eu dei, né? O que eu posso melhorar? Tá? Então, é muito interessante fazer esses exercícios sobre a questão da metacognição. Aqui o papel do professor, o professor e o seu papel. Então, qual é o papel do professor? É cooperar, orientar, investigar, estimular, esclarecer, a formação do professor. Não tem mais o que discutir. O governo aí do Paraná, eu estava vendo uma entrevista, ele vai lançar agora, né? Ele vai lançar agora cursos, há vários cursos aí de formação para os professores. Saber de experiência, saber pedagógico, saber da disciplina, identificar o processo de formação. Aonde é que eu tenho dificuldade? O professor precisa se autoavaliar. Por isso que a avaliação ela deve ser de duas vias. O professor se avalia, o estudante avalia o professor avalia o aluno e vice-versa. Educar a diversidade, acompanhar, o docente, o professor, o educar, o processo. Aqui, ó. Esse quadro aqui eu acho fantástico. Eu tirei ele da alfabetização da idade certa, que foi o Pacto Nacional pela Alfabetização, né? O PNAE, ação prática, teoria prática. As reflexões sobre a memória, teoria, experiência, socialização, o continuar, o aprender, a colaboração. Gerar novo conhecimento, revisar, explicar, construir, explorar, fornecer, investigar. Esse investimento também em tecnologia, tanto simples quanto complexa. O que é essa tecnologia simples? O papel, a caneta, aqui, ó, investir nas tecnologias, trabalhar com projetos, vocês fizeram os projetos aí, melhorar as práticas, as ferramentas, os templates, os exemplos, a melhoria, a resposta, as referências. E aqui nós temos, então, a neurociências. A questão do cérebro, do espaço, do tempo, da experiência do ser humano, a experiência planetária, cultural, emocional, intelectual, mental, orgânica, o desenvolvimento humano, a profunda relação entre um hemisfério e o outro, a relação de mundo externo e interno, os educadores, 100 bilhões de neurônios, né? Será que nós usamos? Aqui a evolução, as sinapses. Então, nós temos aí o sistema nervoso periférico, vai lá no cérebro, faz as sinapses, as redes, o interesse, a repetição, a memória. Daí vai ocorrer o quê? A aprendizagem. Então, eu tenho memória a longo prazo, a curto prazo, comportamentos, atividades, atenção, introspecção, empatia, o condicionamento, a motivação, a escola, a experiência. Então, nós temos aí
o processo de aprendizagem através do nosso cérebro. E hoje nós temos aí a neurociências, a neuropedagogia, a neuropsicologia. Aqui, ó, curiosidade intelectual, problema, hipótese, informações. Esse quadro aqui, ó, questão aqui, neurociências, os benefícios à educação, aulas dinâmicas, professores com prática, construção. A neurociência não é um receituário, mas é uma maneira de você refletir e melhorar a sua prática. O hipocampo, aqui, córtex cerebral, né, onde vão todas as informações, aqui o lóbulo frontal, a linguagem, o pensamento, a coordenação, a emoção. O lóbulo temporal, audição. Lóbulo occipital, imagem, reconhecer cores, visão, profundidade, distância. Lóbulo parietal, sensações, sentidos, tato, dor, calor, lábios, língua. Aqui os lóbulos, que repete, tá? Repete o que eu falei lá. De acordo com a psicanálise, toda criança nasce com reflexo, e ela vai aprender através do desenvolvimento do meio. Lógico que ela traz já uma bagagem genética. O homem nasce um ser biológico e ele vai se desenvolvendo através do tempo. A aprendizagem, a experiência, a evolução, as técnicas, as informações, a seleção, a questão do cérebro. Por isso que quando nós recebemos alguma queixa de que aquele estudante ele não aprende, o primeiro passo é tirar todas as possibilidades, as hipóteses orgânicas, para que depois se faça as outras investigações, o desenvolvimento do cérebro, a plasticidade, as ligações. Então, felizmente, essa grande descoberta é que o cérebro ele pode ter um problema de um lado, mas através de estímulos, de terapias, enfim, ele pode, o outro lado, assumir aquela ação. A neuroplasticidade significa o quê? As células do sistema nervoso, elas se organizam. O que é programa, experiência? Aqui, ó, é importante para nós, ó, a neurociência, a psicologia, a pedagogia. Não dá mais para separar, para que possamos trabalhar o processo de aprendizagem com sucesso. Dicas da sala, os conhecimentos, os processos, estimular os sentidos. Então, aqui algumas dicas da neurociência, como foi dito lá na frente, aqui no primeiro slide. Aqui, ó, neurociência não é um receituário pronto, mas eu faço uma crítica aos cursos de formação das licenciaturas, que trabalha pouco a questão do cérebro, estimular aqui os sentidos, ativar as redes neurais, recontar, rever, repassar, escutar, escrever, experimentar, brincar, faz de conta, despertar a curiosidade, dormir bem, a motivação, e essa motivação tem que ser do quê? De dentro para fora. A questão o que é esse de dentro para fora? Que às vezes o estudante ele está com uma baixa estima tão grande lá dentro, ele está tão desmotivado que não tem o que fazer. Então, precisa trabalhar isso primeiro. Alternância, exposição do tema, vídeos, mudar as estratégias, como nós já discutimos, verificar as emoções, se está com ansiedade, com medo, tá? O ambiente, o apoio, o processo, a participação, a avaliação,
aplicar esses conhecimentos em práticas, desenvolver projetos, criar produtos, experiências, histórias, teatro, música. É aprendizagem baseada em problemas, né? Então, você leva uma problematização para a sala de aula, estabelecer os objetivos. Aqui, ó, o professor apresenta a proposta ou o estudante apresenta. Aqui se faz a determinação, a sessão, o encontro, a busca, a organização, a aprendizagem aqui por problemas. Se traz o problema, o processo, a sistematização, analisar os termos, analisar as questões, elaborar, selecionar, identificar, a socialização, o estudo, selecionar o foco, sustentar essa atenção, retomar, dividir, responder, repetir. Aqui algumas referências. Vamos ver se eu já trabalhei tudo. Dos conteúdos, sim. Eu vou repassar aqui um pouco para vocês sobre como fazer parecer, que eu realmente eu não lembro se eu passei essa ficha para vocês, que é um cuidado que nós temos que ter quando preenchemos pareceres. Aqui chegou. Tá? Então, é um documento que foi criado por alguns profissionais há bastante tempo na Secretaria Municipal da Educação, né? Um documento, ó. Aqui nós trouxemos uma citação da Jussara Hoffmann, que trabalha com avaliação. Então, aqui, ó, sempre estabelecer a questão da relação da teoria com a prática, com as vivências, com os avanços, com as dificuldades, tá? Prestar atenção nas especificações de cada estudante, reunir o máximo de informações, considerar os instrumentos de avaliação, priorizar as produções, apontar a participação, a interação, a colaboração, a autonomia, priorizar os aspectos, vincular aqui o parecer, redigindo o parecer, levar em conta a escola, o destinatário. Sempre que um documento sai da escola, é muito importante que mais do que uma pessoa leia, para que evitamos alguns erros, algumas falhas. Eu já peguei muitos pareceres com erros de português, contraditórios, utilizar, demonstrar aqui o ótimo, né? Se ele lê fluentemente, se ele interpreta. Claro, essa parte aqui do parecer vai depender dos objetivos da aula, né? Que foi colocado exemplo aqui do ensino fundamental 1. Os aspectos de convívio social, os norteadores aqui, lembrar que parecer é um documento oficial, que ele deve ser pontual, cuidar com o tempo, cuidar com a concordância verbal e pontual, salientar. Aqui algumas palavras que não cabe a usar, né? Por exemplo, o estudante não sabe, você nunca vai escrever, nem falar. Ele está em processo, ele está em desenvolvimento, ele não tem limites. Ele é nervoso, ele tem costume de roubar, ele é agressivo, ele é bagunceiro, ele não sabe, ele é largado, ele é desobediente, ele é apático, ele é mentiroso, ele é fofoqueiro, ele é chiclete, ele é dissimulado, ele é preguiçoso, ele é mimado, ele é deprimido, tagarela, tem boca suja, possui distúrbios de comportamento, é egoísta. Então, são coisas que nós temos que tomar cuidado quando escrevemos.
Tem escolas que, no processo de avaliação, irão trabalhar com pareceres, tá? Outras não vão trabalhar aí com pareceres, vão trabalhar com nota, com número, enfim. Mas é muito importante, né? De repente, o estudante é encaminhado para alguma avaliação e nós temos que fazer aí os nossos pareceres. Então, é muito importante tomarmos esse cuidado, tá? Esse cuidado em relação a essa questão aí de parecer, o que nós vamos escrever. Geralmente, as escolas, elas têm adotado da educação infantil, do ensino fundamental, o pai vai à escola, ele lê o parecer, questiona, conversa com o professor, assina, e o parecer fica na escola. Fica na escola. Mas, assim, né, eu já recebi muitas reclamações, quando coordenei CMEIs, né, trabalhei com a educação infantil e tudo mais, e fui professora também, no sentido assim, o meu filho, ele já está aqui há 2 anos e o parecer é o mesmo. Não, lógico, você vai colocar lá os conteúdos, que são os mesmos para todo mundo, mas cada um aprendeu de um jeito. Um estudante alcançou aquela competência e o outro não. Então, também é um processo que deve ser cuidado. Qual é o nosso papel enquanto professores? É sermos o quê? Professores com excelência. E daí eu lhes pergunto, o que é ser um professor com excelência? O que é ser um professor com excelência? O que é ser um professor com excelência? O que é ser? Pense sobre isso. Um professor comprometido, ético, que dê conta de fazer um bom planejamento, seguindo o roteiro do planejamento, lembrando que existe um roteiro básico, que é o tema, o objetivo, os conteúdos, as estratégias, a avaliação, as referências, mas cada escola tem as suas especificações. Então, eu vou trabalhar em tal escola, eu vou seguir as determinações daquela escola. Ser um professor ético, procurar ser criativo, ter humildade, se errou, falhou, paciência. Todos nós erramos. Como as pessoas também erram conosco. Isso faz parte da vida, os conflitos. Cada um é um. E a escola, ela é lotada de pessoas diferentes. Cada estudante tem um rendimento, tem um entendimento. Por isso, cabe a nós a criarmos aulas, estratégias diferenciadas. Porque tem estudante que vai aprender mais com música, com vídeo, com leitura, com desenho. Então, quanto mais eu mudar as estratégias, eu trazer coisas diferentes na minha aula, um maior número de estudantes eu estarei atingindo. Pessoal, eu quero agradecer. Eu amei trabalhar com vocês. O compromisso, né, da grande maioria. Tá? Ser professor não dá para brincar de faz de conta. Nós temos um compromisso
com o processo de ensino-aprendizagem e a formação, desse estudante. Uma outra questão que eu quero deixar bem clara para vocês. Existe, sim, muitas vezes, uma desvalorização do professor, um descaso, um desrespeito, um descaso, um desrespeito. Mas, por outro lado, também tem a valorização, tem o respeito, e nós temos que impor o respeito, e nós temos que impor o respeito. Nós temos que impor que as pessoas nos respeitam também. Nós precisamos ser exemplo. Então, como que eu quero que uma instituição me respeite? Se eu falto, se eu não sou pontual, se eu não cumpro o que essa instituição solicita. Tá? E uma outra coisa que eu lamento, mas eu preciso falar. Ninguém mente sobre salário. Os salários da área da educação, eles precisam ser revistos. Tem estados que têm conseguido melhorar os salários, tem escolas, instituições particulares que têm conseguido melhorar o salário, tem. Mas não vamos tampar o sol com a peneira. A pandemia prejudicou muito a área educacional. A área educacional, o capitalismo, o próprio rendimento das instituições em geral. Mas ninguém mente. Então, não escolha ser professor e achar e depois reclamar. Seja, assim, um professor feliz, para frente, e realmente queira transformar e mudar a realidade dos estudantes para que eles possam ter sucesso no seu processo de aprendizagem e se garantir na vida. Não vamos ser ingênuos. Dinheiro não dá em árvore. E as escolas, elas precisam pensar que não adianta também você ter um estudante reflexivo, um estudante questionador, que não sabe fazer nada. Que não tem um ofício. Rubem Alves trouxe muito bem esse discurso. Que a pessoa que tem um ofício, que sabe fazer alguma coisa, na crise ela se vira. Ela vai lá, ela faz um docinho, ela faz um pãozinho, ela vende, ela faz um crochê, um tricô, um espetinho, sei lá. Ela se vira. Ela vende, Vende, ela vai vender alguma coisa. E vender não é fácil, às vezes você tem que ser cara de pau, né? Eu fui vendedora, meu primeiro emprego, eu vendia sapato, e olha, eu era a melhor vendedora da loja. Eu vendia, eu pegava o cliente na porta e trazia. Tá? Na porta e eu trazia. Tá? Pessoal, muito obrigada, um abraço grande no coração de vocês, sucesso na prova, e se precisarem de mim, vocês sabem aonde me encontrar. Tá? Um beijo no coração de cada um de vocês. Eu aprendi muito com cada um de vocês. Foi muito bom estar com vocês. Eu já fiquei emocionada. Um beijo lindo para vocês.